Olá, olá, seja bem-vindo a você que já me acompanha aqui no canal e seja muito bem-vindo a você que é a primeira vez que está aqui no canal também. Hoje eu vou falar sobre um tema que é um tema que incomoda, que dói, porque muitos já passaram por essa situação, que é exatamente o adoecimento de animais filhotes. E nessa questão entra também seres humanos, né? Porque fazemos parte do reino animal. Eu acabei de acordar, mas me veio muito forte essa necessidade de falar sobre esse assunto, exatamente porque é um assunto que não tem muita explicação, né? Assim, sem ser fora de cunho religioso, mas pela espiritualidade em si. Então eu vou dizer, né, para quem não me conhece aqui no canal ainda, eu não falo sobre religião, tenho minhas questões com religiões, né, sempre falo para questionar, né, porque as religiões têm os seus propósitos, mas elas também têm as suas limitações. Né, vai muito ali do ego, de quem está comandando a casa, quem está comandando, enfim, o templo ali, né? Da consciência, da vontade de expandir a consciência. E uma coisa que eu sempre falo, gente, assim, vocês não precisam concordar e alinhar com o que eu trago aqui, né? Mas é um convite para você expandir a sua consciência. E aí, o processo de expansão de consciência, ele participa, ele faz parte, né, do processo de evolução espiritual. Não quer dizer que você precisa concordar e alinhar com o que eu estou trazendo, mas essa é uma outra realidade, né? E quando a gente fala ali sobre espiritualidade, quando a gente fala sobre o universo, os mistérios do universo, a gente entende que cada um está vivendo a sua própria realidade. Cada um está vivendo uma essência da fonte, né? Uma essência de Deus, está trazendo aqui um pouco da essência de Deus. Então, tive minhas próprias experiências espirituais, sou médium desenvolvida, enfim, tenho aí uma gama de conhecimento, de estudos, de experiência, e é a partir disso que eu trago essas informações aqui para vocês, tá? Além das canalizações, que é como, por exemplo, veio hoje, né? Então, esse assunto sobre a questão de animais que adoecem muito jovens, né? Ali até um ano e pouquinho. Cara, o que eu posso falar para vocês, assim, né? Que veio como uma dúvida para eu responder. Então, por que acontece essas situações? Eu vou falar uma coisa para vocês. Essas almas que encarnam nessas situações, sejam humanas, sejam animais, e aqui eu vou dar um foco maior para animais não humanos, porque eu sou médica veterinária, mas nas comunicações intuitivas que eu fiz com animais que ficaram doentes logo cedo, né, principalmente casos ali de FeLV, né, casos terminais de FeLV, casos terminais de PIF, casos de parvovirose, de sinomose, são almas que vieram trazer alguns aprendizados para aquela família em que ele está inserido, né? Aquela família multiespécie, para os humanos, para os outros animais. Trazem muito a questão de resiliência para os casos de animais que já estão... Para os animais não, né? Mas para aquelas almas que estão encarnadas naqueles corpos animais. Traz muito essa questão de resiliência, então normalmente eles já estão compreendendo o que eles estão passando, mas isso é muito individual, é de um caso para cada caso. Teve casos que eu peguei que o animal realmente, aquela consciência que estava ali encarnado, estava consciente do que estava acontecendo, estava consciente que era uma questão de missão, né, que estava trazendo ali uma questão de resiliência, uma questão de abertura de caminhos, abertura da consciência, da mente, daquela família para outros caminhos, além da alopatia, além de olhar somente o corpo físico, mas olhar também para a questão espiritual, olhar para a questão emocional, mental, a questão vibracional, né? A questão também de sistemas familiares, né? Indo realmente além. Então, são casos individuais, mas acontece de almas que encarnam nessas situações, inclusive humanas, né? Crianças que adoecem muito cedo também, passam por situações complicadas, exatamente trazendo essa questão de resiliência, de eu estou bem com essa situação,
eu tô legal com essa situação. Inclusive, vivenciei comunicações intuitivas com mestres encarnando em animais e também em crianças, exatamente para ter aprendizado sobre aquela situação. Então, por exemplo, médicos de cura, né? O pessoal ali da espiritualidade que trabalha com cura. Não tem como eu entender a sua dor se eu não passar por aquela dor. Não tem como eu curar você se eu não estou entendendo o que precisa ser curado. Então, os curadores, aquelas almas que têm realmente como essência ser curador, ou até mesmo transmutador, muitas vezes passa por situações de doenças complicadas, aqui puxando novamente para veterinário, como a FIV, como a FeLV, como a PIF, como a sinomose, como a parvovirose, entre outras situações, né, o próprio linfoma, em questões de gatos, que vocês trouxeram muito para falar sobre câncer em gatos, logo irei falar sobre isso. Eu estou em um momento de recuperação, não era nem para estar gravando aqui, mas são casos que muitas vezes trazem essa resiliência, principalmente quando é um animal que sobrevive. E aí também traz a questão aí, não somente da resiliência, mas do processo de, cara, ter conseguido passar por aquilo, né? É um processo de... Ontem eu tava olhando pro meu cachorro e eu falei assim, cara, você é um exemplo de superação, porque ele passou por muitas situações complicadas e eu falei, eu vou puxar um pouco da tua força, eu vou me espelhar em você no momento de dificuldade, porque eu tô passando por um processo de epilepsia, né? Processo aí de ter sabido, né? Ter tido esse conhecimento que eu tenho epilepsia. Então, ainda estou em adaptação de tratamento, então tá sendo um processo aí de cura para mim, para minha alma, tá sendo um processo de aprendizagem, tá sendo um processo de renovação para mim, né? Um processo aí de eu deixar algumas coisas para trás, de assumir quem eu sou, começar a separar coisas da família, dos ancestrais e me reconhecer também. Então, as doenças, como eu sempre digo para vocês, elas têm um simbolismo para aquela alma, ela tem uma justificativa para aquela alma. As pessoas falam muito sobre karma. Sim, a gente ainda, nesse planeta Terra aqui, muitas almas ainda estão vivenciando a questão de karma, mas não é o principal processo, não mais nesse momento, nessa era de aquário que nós estamos. Né? A gente já está num processo de começar a entender que a doença ela não é nossa inimiga e que a gente criou em algum momento que estava com inconsciência. Né? Um momento ali que eu fiz mal e agora para eu pagar por esse mal eu vou assumir uma doença, eu vou assumir uma situação. E aí entra na roda de Sansara, né? Que é a roda de Sansara, é a roda do karma, todas essas questões. Só que essas rodas já estão sendo quebradas, né? Tanto que a gente já está tendo muita questão espiritual trabalhando ali com a ciência, com a medicina, que é o meu caso, por exemplo. Muitos colegas também estão tendo essa visão mais ampla sobre as doenças, porque a medicina convencional não está trazendo as respostas que os tutores estão buscando, que nós, como profissionais da saúde, não estamos entendendo muitas vezes. Então, está sendo uma busca interior da nossa alma, de ter algo a mais, de buscar por algo a mais, de não conseguir mais aceitar que é só aquilo. Não, tem que ter algo a mais, entendem? Então, voltando ali sobre a questão dos animais, né, adoecendo muito quando filhotes, eles trazem essa questão de resiliência, eles trazem essa questão de superação. Então, a resiliência, normalmente quando o animal já está numa situação mais terminal, né, isso, claro, individual, no caso individual. Tem animais, tem consciências ali encarnadas como animais que entendem o que está acontecendo, tem outras que não, mas a gente conversando, eles vão entendendo, vão compreendendo, a gente vai ajudando aquela alma a lembrar o porquê que ela está passando por aquela situação. Pelo menos é a forma que eu e a egrégora aqui trabalhamos, né? Ajudando aquela alma a lembrar quem ela é, a lembrar o porquê que ela está ali, qual que é o propósito, o que que criou, né? Em que momento da existência dela como alma foi criada aquela situação e o que que a gente pode fazer além. Né? Só que muitas vezes, nessas situações de animais que estão passando por uma situação complicada, né? Por exemplo, o caso de parvovirose e sinomose. A pessoa acabou de comprar, muitas vezes, um animal.
E às vezes compra de criador ou de fundo de quintal, né? Criadouros assim que não são muito confiáveis. E acaba que não tem todo aquele controle rigoroso que tem em processos de criação de animais. E aí o que é que acontece? Passa poucos dias depois, pelo processo de adaptação, que já gera um certo estresse. E quando a gente pensa em estresse, a gente pensa muito no chakra cardíaco, que é o que rege a imunidade. E parvovirose, sinomose também tem questão muitas vezes de genética. A FIV-FeLV também, a PIF e tal. Então, se a mãe tinha alguma questão ali, acaba passando para o filhote. Às vezes, o que a gente vê, né, quando a gente fala sobre questão genética, principalmente na espiritualidade, às vezes pula algumas gerações, mas tem naquela ancestralidade um gene que às vezes estava inativo, mas aquela alma veio ativar exatamente para finalizar aquele ciclo, né, daquela ancestralidade, daquela família, né? E aí acontece isso também, né? De algumas almas virem exatamente para fazer isso. Só que, nesse caso, por exemplo, dos criadores, né? Das pessoas que compram, elas já acabaram de pegar e investir um valor alto. E aí já tem que internar, já tem que fazer vários exames, e a pessoa acaba não indo para outros caminhos por questões financeiras. Para gatos, mesma coisa, acabou de adotar. Aí tem muitas vezes, né, nas ONGs que realmente são sérias. Tem todo um processo ali de pagar a castração, de pagar isso, de pagar aquilo, né? Tem todo um processo ali de investimento também. Também tem a questão de comprar coisas para o animal, comprar ração, né? Que também vem ali na questão quando a pessoa compra o animal. Então é todo um investimento novo. E aí logo de cara você já tem que pegar e internar o animal, porque teve uma questão de FIV, teve uma questão de FeLV, uma questão de PIF, que é pior ainda, né? Porque o valor é muito alto do tratamento. Então são muitos fatores. E aí acaba que a pessoa, por questão financeira, acaba olhando somente o corpo físico. E aí, muitas vezes, esses animais, para as pessoas que conseguem investir, por exemplo, numa comunicação intuitiva, ou conseguem ter essa busca da própria alma dela, por algo a mais, conseguem investir de alguma forma, por exemplo, às vezes chegando até aqui, né? Que é uma forma gratuita. Para ter uma explicação além do convencional, além da matéria, além né, dessa fisicalidade aqui, já consegue ter, muitas vezes, aquele animal, aquela alma que está encarnada como animal, né, que está doente, já consegue ter essa missão um pouco cumprida. Se é uma alma que veio com essa missão de expandir a consciência daquela pessoa, né, porque entendam que tudo acontece por, vamos dizer assim, casamento de vibração energética. Então, é a lei da atração. Então, se a sua alma está buscando por evolução espiritual, e como eu disse no início do vídeo, evolução espiritual está muito ligada à expansão de consciência. Não quer dizer que você vai concordar, alinhar, assumir aquela realidade que alguém está compartilhando com você. Mas é filtrar e buscar respostas, e muitas vezes são respostas que batem, que fazem sentido, que não fazem sentido, mas às vezes é uma semente que foi plantada e lá na frente vai fazer sentido, né? Então, tem toda essa questão. E aí o que acontece? Você está ali como alma escolhendo por um processo maior, um processo de aprendizagem, um processo de evolução, né? Um processo de expansão. E aí o que acontece? Vai acontecer alguma coisa na sua vida, que muitas vezes pode estar relacionado com outras pessoas, outros animais, que vai trazer exatamente esse trabalho interior para você. E aí muitos animais, né, muitas almas encarnadas como animais que passam por esse processo de adoecimento logo no início da vida, trazem essa missão também, de fazer você buscar além daquilo que está sendo dito pela medicina convencional, pela medicina ocidental, principalmente, né? Porque a medicina ocidental é muito da indústria, muito dessas questões, né? Quando a gente busca, por exemplo, a medicina oriental, né, a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, tem várias outras explicações. Quando a gente vai pela psicanálise, tem outras explicações. Quando a gente vai pela comunicação intuitiva, tem muito mais a questão individual, que é traga, né? É trazida por aquela alma, por aquele eu superior, daquela
consciência encarnada ali e trazem muitas vezes o que pode ser feito. Só que aí não é feito por questão financeira. E tá tudo certo, tá tudo bem, né? Eu ainda vou fazer um vídeo falando sobre certo e errado, né? Que pela espiritualidade não existe certo ou errado. Existe experiência para aquela alma que está encarnada. Então não existe certo ou errado. Isso, na verdade, é uma forma de te controlar, uma forma de colocar culpa em você. Ainda vou fazer também um vídeo falando sobre a culpa, como a culpa alimenta o sistema, né? Financeiramente, energeticamente. Então, essa questão de certo e errado, na verdade, não existe. Existe a questão de experiência para a alma. Claro que, né, existem leis universais, existem leis daquele planeta, existem leis do país. E aí sim, aí é outra questão. Mas, de forma geral, né, se você não conseguiu dar conta ali de uma situação, né, por questões financeiras, por exemplo, né, ou teve outras prioridades, não sei. Cara, é o que você tinha de consciência naquele momento. Já falei aqui um pouco sobre o luto, né? Mas reforçando essa mensagem, porque eu sei que essa questão de filhotes, né, doentes, que às vezes você se apegou muito, que você tem muito amor, muito carinho, que realmente você colocou como um integrante da sua família, eu sei que dói. Então, por isso que eu tô falando aqui sobre o certo e errado. Você tá fazendo o que é possível naquele momento. O que é possível financeiramente, o que é possível para você como alma, no processo evolutivo que você está, na fase de processo evolutivo que você está, na fase de processo evolutivo que aquela alma também está. Porque o animal que chega para você, aquela alma que encarnou como cachorro, como gato, periquito, sei lá, cavalo, que chegou para você, não veio por acaso. Ela também concordou em estar com você nas condições que você também está apresentando. Porque também é uma experiência para aquela alma. E a qualquer momento, gente, a cada segundo as coisas já são diferentes. Né? A Lauren de 15 minutos atrás não é a mesma Lauren de agora. Eu também estou expandindo minha consciência aqui conversando com vocês. Estou recebendo os mentores, estou recebendo os guias para conversar com vocês. Então, acaba que todos nós aqui estamos diferentes já. De 1 minuto atrás, de 5 segundos atrás, né? E eles têm essa consciência. Nós, quando vamos encarnar, temos essa consciência que as circunstâncias podem mudar a qualquer momento, a partir das nossas escolhas. Né? Eu tô passando por esse processo de epilepsia, por exemplo, e não tá sendo fácil. Admito, assim, tem momentos que a vontade de desistir. Até porque tá vindo várias outras coisas dentro desse processo aqui de recuperação minha. Né? Muitas provas, muitos desafios. E exatamente trazendo padrões meus que ainda estavam lá no meu inconsciente acontecendo, né? Que eu já tô trabalhando há anos, muitas vezes, exatamente como prova. Ó, você ainda tem isso aqui, e agora? Você vai tomar qual atitude? A todo momento a vida tá trazendo provas pra gente. A todo momento a vida tá trazendo novas oportunidades para fazermos escolhas diferentes. E nós, como almas, quando estamos fora do corpo, principalmente, nós temos essa consciência. Só que quando a gente está aqui no corpo físico, muitas vezes a gente não tem essa consciência porque tem a questão da mente. A mente está limitada, está cheio de crenças inconscientes, está cheio de crenças limitantes, né, inconscientes, às vezes até de forma consciente, né, e a pessoa entra em negação, coisa do gênero. Mas os animais não humanos também têm as crenças deles, né, no corpo físico, porque muitas crenças são adquiridas pela ancestralidade. Então, são muitas e muitas situações, né? Mas eles têm consciência, assim, como alma, em nível de alma, eles têm consciência do porquê que eles estão passando por aquela situação, né? Só que aí, qual que é o meu trabalho, por exemplo, né? Quando eu estava fazendo a comunicação intuitiva, era exatamente pegar e, ó, beleza, você fez aquilo lá, né? Principalmente quando tem aquela consciência, ao meu ver, né? Inconsciência do karma, a gente pega e fala, ó, ok, você fez aquilo lá, você já entendeu que não é pra fazer mais aquilo, né? Mas, realmente, será que é por isso que você tá passando por essa situação? A gente tira aquele peso do karma. Porque o karma, a roda de samsara, ela traz um peso pra alma. É como se fosse, você tivesse com uma bola de chumbo no seu pé, né? E a gente vai tirar essa bola de chumbo e deixar aquele processo mais leve.
para aprendizado mesmo, para evolução espiritual, para expansão de consciência, para ser um processo mais ok, né? Tipo, o que aconteceu no passado, tá no passado, pronto, fim, acabou. A gente vai lá, faz uma regressão, purifica aquela situação, né? De forma, a partir do que o divino permite fazer, a gente vai fazendo também, vai levando consciência para aquela situação do passado, né? Porque, na verdade, não existe uma linha linear de tempo. Isso é uma questão da encarnação. Mas a nível de alma, né, a nível de outras dimensões mais superiores, o tempo ele não é linear. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, passado, presente e futuro, né? Então, é isso que a gente faz aqui na Egrégora Animal Spirit Healing. E outra coisa também, né, que a questão das doenças trazem, nesses casos, assim, de crianças, de filhotes, é exatamente essa questão de aprendizado para os pais, para os tutores, né? Aprendizado de, vamos fazer escolha diferente agora? Você tá vendo que não tá tendo resposta, não tá sendo suficiente essas respostas que estão vindo para você. Vamos pegar e buscar por outros caminhos? Vamos pegar e talvez se conectar com outras pessoas, né? Com outras visões. Então são essas principais situações. Questão de resiliência, que muitas almas trazem ali, né? Principalmente quando são situações de PIF. Já peguei muitos casos assim, de comunicação intuitiva que as almas que estavam encarnadas em situações de PIF ou eram questões de mestres que estavam encarnados, adquirindo experiência para auxiliar, inclusive quem está aqui encarnado, né, fazendo questões ali de evolução na própria ciência, né, na própria medicina, em questão de medicação, né, em questão de estudos. Isso é muito forte, principalmente para quem está conectado com a espiritualidade, porque a gente acaba recebendo essas informações, né? Dos médicos que estão nesse processo aí, desses mestres, né? Principalmente o mestre Larion, principal mestre ali, coordenador do raio verde, né? Que é o raio da cura, pela grande fraternidade branca, dos raios solares, né? Então ele é o principal mestre, assim, que está sempre ativa nas situações. As egrégoras dele, né, estão sempre na ativa, assim, também, passando por situações terrenas para levar essa consciência lá para eles, né, para terem esse aprendizado, para trazer também para a gente esse aprendizado. Então, a resiliência nessa situação, todas elas são questões de mestres? Não, mas normalmente estão acompanhados por outros mestres. Já acompanhei casos assim também, em que a alma estava lá resiliente, ok, porque tinha um mestre que estava acompanhando, e inclusive foi uma mestra, assim, de grande fraternidade branca, né, a mestra Kuan-Yin, que estava ali muito presente, muito forte, se apresentou para mim na comunicação intuitiva também como mestra que estava acompanhando aquela situação e que tem muita força ali naquela família que estava passando por aquela situação de PIF. Então, a resiliência, a questão também de ser um exemplo de superação para os animais que sobrevivem, né? Um exemplo de superação. Mas, aqui eu deixo um adicional, né? Se o padrão continua, aquela doença ela pode retornar em algum momento. Principalmente quando a gente fala sobre gatos, né? Eu sempre falo assim, a gente nunca pode descartar FIV e FeLV. Principalmente porque tem essa questão ancestral, principalmente porque são animais que muitas vezes vêm de rua, animais que vêm de situações de estresse, né? Situações de situações de perda da mãe, do pai. Isso pega também nos animais não humanos, né? Se pega para pessoas, imagina para animais não humanos que não é falado, né? Que o pai normalmente não está presente, ele simplesmente faz ali e vai embora, né? Um reflexo aí da nossa sociedade. Tem a questão ali genética, enfim, muitos fatores que às vezes fica guardadinho, quietinho, mas no momento oportuno de aprendizagem para todos os envolvidos, aquilo vem e se desenvolve, aquela doença vem e se desenvolve, né? Isso para crianças também. E aí acaba fazendo essa superação, porém, como eu já disse lá no canal, né, lá do Instagram, é a mesma coisa que está sendo falado agora sobre a cura do câncer. Tem que tomar cuidado, porque tudo que está sendo repetido é porque ainda não teve o aprendizado necessário, ainda não teve a cura necessária, ainda não teve a consciência necessária que aquela situação veio trazer. Então, às vezes, ok, eu estou indo pelo caminho mais fácil. Gente, vocês têm que entender assim, a salvação lá não é externa, ela é interna.
Então, pode ser que a gente receba uma cura externa, só que se eu não tô com aquela cura interna, lá na minha alma, na minha essência, né, que eu tô trazendo às vezes de vidas passadas, que eu tô trazendo de aprendizagem para mim, para minha família, o que for, se aquilo ainda não foi superado, eu posso receber cura externa, só que em algum momento aquilo vai se repetir, de alguma forma ou de outra, vai se repetir. Por quê? Porque aquele conhecimento interno ainda não foi adquirido. Então, até você superar aquela situação de forma a nível de alma, vai se repetir. Então, por isso que a gente tem muitas doenças agora esqueci o nome, gente. Mas com recidivas, né? Principalmente o câncer. Né? Mesmo que tragam ali uma questão, uma ferramenta, né? Uma medicação que vá trazer a cura do câncer, se você não tiver curado internamente, se você não tiver visto o que significa aquela situação para você como alma, não vai adiantar, vai recidivar, né? Isso, inclusive, fica como um chamado aí de atenção para quem espera que a salvação venha de Jesus encarnando aqui de volta, que venha dos ETs, né? Gente, eles podem trazer ferramentas pra gente, só que vocês têm que entender o seguinte, quem dá sem cobrar nada, tá cobrando em alguma situação, tá cobrando em algum nível, porque se você ainda não adquiriu por merecimento, eu não gosto muito da palavra merecimento, mas acho que muitos vão entender o que eu tô querendo dizer, falando por merecimento. Merecimento de alma, merecimento de você estar ali lidando com aquela situação, né? Buscando por outras ferramentas, buscando por entender o que aquilo significa. Se você ainda não conseguiu ter esse merecimento, não adianta eles trazerem essas ferramentas. E quem é do negativo, porque a gente vai ter sim fumaças, né? Vamos dizer assim, extraterrestres vindo aqui trazendo ferramentas de cura, de libertação, né? A própria questão ali de Jesus, o Cristo, né? Encarnando novamente, ou aparecendo novamente, né, gente? O próprio Jesus falou: não abaixem a cabeça para ninguém. Por quê? Porque vós sois deuses, né? Nós também somos Deus. Nós também somos filhos de Deus, nós somos fragmentos de Deus, nós temos essa energia, essa essência de Deus em nós também. Então não tem por que a gente abaixar a cabeça para o outro. Uma coisa é você abaixar a cabeça por honra, né? Igual nas culturas orientais, né? Que tem muito essa questão de abaixar a cabeça, assim como reconhecimento, né? O próprio namastê ali, né? A própria o cumprimento deles é abaixando a cabeça, né? Honrando a alma que está ali encarnada, né? O Deus, o outro Deus que está ali, né? A essência de Deus. Isso é uma coisa. Agora você pegar e, vamos dizer assim, colocar num pedestal é outra coisa. É aí que está o problema, é colocar no pedestal. Vocês têm que se colocar no pedestal. Isso não quer dizer que você tem que pisar nos outros, mas entrar em harmonia, em equilíbrio, que o outro também é Deus. O outro também é filho de Deus, também é fragmento de Deus, mesmo que seja a pior pessoa do mundo, também é Deus se manifestando ali, né? É a criatividade divina. Mas aí, acho que vou deixar para outro assunto, senão vai ficar muito longo. Já tá muito longo, né, o vídeo. Mas é isso, gente. Resiliência, superação, aprendizado, novas oportunidades, né? Abertura de novos caminhos para a consciência, para a expansão, para a evolução espiritual, de forma mútua. As doenças, elas sempre são, né? Não só as doenças, mas todas as situações do nosso cotidiano, elas são um aprendizado mútuo para todos os envolvidos, né? Inclusive o planeta Terra. Trazendo novamente, né, essa questão aí de buscar novos caminhos, novas respostas, tá? Então, se você perdeu um animalzinho, ou até mesmo uma criança, né, para uma questão de doença ali quando muito jovem, eu sinto muito mesmo. Eu sei que dói, eu sei mesmo, né? Quando a gente é da área e a gente vê essas situações, a gente fica muito tocado, né? Principalmente caso de PIF, caso de FeLV, caso de sonomose, né? Isso dói muito, principalmente quando são... Eu até falo assim, eu não considero tutor, porque o tutor é responsável. Ele tenta, ele vai além, ele faz alguma coisa.
O dono não, o dono ele abandona, né? Ele deixa daquele jeito, né? Busca pelo caminho mais fácil, muitas vezes é eutanásia, mas eu não tô falando aqui que a eutanásia é algo errado, tá? Também mudei a minha percepção, meu ponto de vista sobre a eutanásia, mas sempre considero a eutanásia como última opção. Então a gente vê muitas coisas, assim, né? Que, assim, trazem reflexões, né? Por exemplo, a pessoa ter o último iPhone que saiu, tendo um carro super fodão, mas o animal adoece e é a última prioridade, né? Já busca pela eutanásia, mesmo que seja um adoecimento ali, cara, assim, o que eu sempre falo para todo mundo, sempre tem oportunidades, sempre tem outros caminhos, sempre tem o que fazer. Até que pare de respirar, até que pare de bater o coração. A própria egrégora fala isso. Enquanto ainda está batendo o coração, tem muito que ser feito. Tem muito a ser feito. Tem muitas opções. A questão é onde você está colocando o teu foco, né? Onde você está colocando a tua prioridade, né? Não estou falando que você tem que passar fome para você ajudar o teu animal que está ali numa situação crítica, né? Que muitas vezes não são reversíveis mesmo, mas você pode aliviar a situação, né? Acompanhei muitos casos de câncer terminal e a gente conseguiu aliviar muito essa passagem, né, desses animais, aliviando para o tutor, aliviando para o próprio animal. Então, sempre tem que ser feito, sabe? Mas, claro, às vezes precisa fazer eutanásia, né? Às vezes o que tem que ser feito é a eutanásia. A gente faz ali, a gente vai por esses caminhos, mas às vezes realmente o nível é crítico demais e aí tem que, né, escolher a eutanásia. Às vezes até o tutor não consegue aceitar a forma natural da morte, então a gente vai pelo caminho sempre mais leve. O importante é que não tenha sofrimento e que não tenha culpa também. Mas é isso, sinto muito se você passou por essa situação. Caso queiram conversar, né? A gente tem aí a cura do luto, a cura da culpa, por meio do Animal Reiki, né? Que ajuda a fazer esse entendimento de forma inconsciente, né? Ajuda também a tirar essas energias, a trazer a cura a nível inconsciente aí, expandindo também a consciência, né? De forma inconsciente. Você não precisa pegar e conversar comigo o que aconteceu, a gente vai direcionar, os seus guias, seus mentores vão me direcionar também, né? Eu gosto de fazer de forma individualizada, tem uma base ali que a gente segue, mas eu faço de forma individualizada, principalmente porque os guias, os mentores das pessoas pedem, né? Então a gente faz essa adaptação. Nesse momento, atualmente aqui, né, novembro de 2024, eu não estou fazendo atendimentos, porque eu estou nesse processo de recuperação minha. Porém, estou aqui, caso vocês precisem, né? Eu estou com lista de espera aí para atendimentos. Provavelmente eu voltarei a atender em janeiro de 2025, mas dependendo da situação, né? O que eu sentir também, né? Que eu tô pronta para atender, eu tô fazendo atendimento já, principalmente de quem já tem, né? Já tá com atendimentos pagos, já tô retornando esses atendimentos aos pouquinhos, né? Porque meu corpo tá pedindo pra eu não voltar de uma vez só. Mas é isso, tá? Tem novos caminhos, gente. Tem outras alternativas, tá bom? Então, tem outras alternativas, tem outros caminhos, tem novas chances, tem novas oportunidades. Tem seres aqui como eu, né, e outros colegas que estão trazendo novas visões para tirar essa culpa, para tirar essa dor, tá? Então, é isso. E se você tem algum tema que você tem interesse, que eu traga aqui uma nova visão, que eu traga a minha visão, né? Pra gente expandir a consciência juntos, fique à vontade para me mandar mensagem pelo WhatsApp ou aqui nos próprios comentários, né? E se você quiser compartilhar alguma coisa, algum acontecimento com vocês, e se vocês quiserem compartilhar algum acontecimento com vocês também, né, sobre esse tema, né, ou que vocês queiram que eu fale sobre outro tema, podem trazer também, que a gente vai expandindo juntos e vamos evoluindo juntos. E é isso. Gratidão
por você ter chegado até aqui, por você ter escolhido chegar até aqui, por você ter finalizado esse vídeo comigo. Até!